Pois é, em relação ao Corinthians, quando o Calçado diz o Silvinho tem que reencontrar o caminho dele, eu acho até natural que primeiro um caminho, a partir do momento que ele tem esses jogadores que foram contratados à disposição para trabalhar e para causar o efeito que imaginava-se que eles causariam, uma vez estivessem todos juntos em campo, e é uma pena, do ponto de vista do trabalho que ele vinha fazendo, que o Willian esteja fora e aparentemente vai ficar fora pelo restante da temporada. Talvez até jogue, mas no sentido de estar no melhor da sua forma, possivelmente só na temporada que vem. Mas, independentemente disso, é natural que um treinador que tenha recebido jogadores tão importantes e que titulares absolutos que são, entrem no time carregando já uma carga muito grande de expectativa de transformação, o time se desequilibre um pouco a partir do momento em que ele vá buscando qual é a melhor forma de atuar, e não só a melhor forma, mas as opções que ele tem, conforme adversário, conforme local, conforme os outros jogadores que estejam disponíveis. A conversa no Corinthians ficou muito baseada nesses 4 contratados. E a amostra de atuação com todos eles em campo, no melhor da sua forma, talvez não tenha acontecido ainda. Porque o Renato Augusto já teve um problema muscular normal de um jogador que, precisa se readaptar a um certo nível de competitividade. É o que está acontecendo com o Willian agora, depois de um período em que acho que ele antecipou algumas etapas, entrou em campo, jogou bem, foi importante. Agora teve uma lesão de certa gravidade. Roger Guedes, Juliano de todos eles é aquele que parece o mais adaptado e o mais próximo daquilo que pode entregar fisicamente do seu ápice. Até porque está mais tempo. Né? Exato. Agora, quando esses jogadores não estavam presentes, e o Silvinho tinha que trabalhar com um time que fatalmente brigaria para não ser rebaixado, e é só por isso, só não, vai um pouco de exagero, mas muito por isso os 4 jogadores foram contratados, porque se percebeu que o campeonato seria muito perigoso sem uma reforma na equipe, em que pese o discurso de austeridade, pés no chão, não faremos loucuras e tudo mais, que agora eu acho que não é o ponto principal. Mas quando esses jogadores ainda não tinham chegado e o Silvinho trabalhava com um time que era infinitamente inferior a esse do ponto de vista técnico, qual era a preocupação? Ser um time sólido do ponto de vista defensivo, baseado numa linha defensiva competente de jogadores comprovados, né? Estou falando do Gil, estou falando do Fábio Santos, estou falando do Fagner. Mas era um time que não jogava praticamente. A partir do momento que ele recebeu esses jogadores, é obrigação dele oferecer um Corinthians melhor e um Corinthians diferente. Agora. E talvez seja natural que o time se desequilibre do ponto de vista defensivo por causa dessa troca de características. Enquanto o Silvinho vai estudando, e treinando as diferentes opções com esses jogadores que chegaram. Eles não são os únicos que podem oferecer um time melhor. O Gabriel GP pode contribuir muito. O Mosquito, pelo lado do campo, durante muito tempo, foi o único jogador que o Corinthians tinha para uma saída. O Jô, como opção, já não é mais a referência que um dia foi, mas como opção, pode contribuir, como nós vimos em atuações recentes. Agora, me surpreendeu demais para chegar no jogo de hoje a liberdade que o Benítez e o Sara tiveram, especialmente no primeiro tempo, para trabalhar o jogo do São Paulo com a bola, que me parecia uma situação bastante óbvia a partir do momento que eles entraram e, como disse o Birner, a escalação foi conhecida. Determinados jogadores no São Paulo não atuavam. É até uma questão importante, né? Tem gente escalando o jogador. Reclamação de empresário está fazendo com que o jogador volte a ser utilizado. Não acho que o Rogério seja um cara que se exponha a esse ponto e permita esse tipo de abuso, né? Mas existem coisas que merecem ser perguntadas. Mas a partir do momento que a escalação do São Paulo foi conhecida e o Corinthians permitiu que o São Paulo, determinados jogadores estivessem então à vontade, eu achei, me pareceu pelo menos, que o Corinthians tinha uma planificação, um planejamento de jogo inadequado para enfrentar o São Paulo hoje. Até porque a escalação do São Paulo não foi surpreendente, não teve nenhuma grande surpresa em relação ao jogo anterior e ao que se imaginava diante dos desfalques. E eu estou muito com você, Paulo, em relação ao Roger Guedes principalmente, e aí o torcedor pode até dizer, mas o Roger Guedes resolveu aquele jogo contra o Palmeiras em que ele começa jogando como homem centralizado, como um falso 9. Só que ele resolve o jogo, pelo lado. Fez 2 gols como jogador de lado. Exatamente. Uma bola escorada para o lado, ele pega de primeira e o golaço do jogo. Então, assim, o raciocínio para mim em relação ao Roger Guedes é muito esse, assim. Você não vai abrir mão daquele que é, na ausência do Willian, talvez o teu cara com maior
maior capacidade de decidir o jogo, porque a gente fala muito do Juliano e do Renato Augusto, mas o Roger Guedes, até pela posição, tem mais capacidade de decidir jogo, e você muda justamente esse cara de lugar, quer dizer, você tira justamente ele do lugar em que ele pode render mais. Então, eu também não teria feito isso, e ainda mais reforçado pelo que o Birner falou, né? Você tem a possibilidade de colocá-lo nos lados de campo em que o São Paulo tem jogadores não necessariamente, né, dos mais confiáveis na marcação. Então, eu não abriria a mão do Roger Guedes pelo lado. E outra coisa, eu acho que o Mosquito, ele é um pouco injustiçado. Olhando... É estranho, né? Para o que ele vinha fazer. Pô, antes de chegar ao tal do quarteto, ele era um oásis ali de ideias. E não é nem de ideias, né? Porque não tinha muita ideia. Ele pegava a bola e resolvia os jogos. Ele era o pinguinho de chuva que caía no oásis. Isso, exato, exato. E matava a sede. E matava a sede muitas vezes. Mas logo, né? Aí não por culpa dele, claro. Mas aí que tá. Quando você tem essa possibilidade, quando você tem uma vaga se abrindo do lado de campo, pela ausência do William, que inclusive será longa, me parecia até justa, né? A tal da meritocracia que tanta gente gosta de usar hoje em dia, me parecia até justo que ele ganhasse esse espaço pelo lado. Ainda mais hoje por conta de todas as características do jogo, do adversário, como a gente já falou. Claro, vai ficar sempre esse problema, essa lacuna sobre o 9, porque é verdade que o jogo, quando entra, também não está empolgando. Muitas vezes ele entra depois e parece que já está cansado, não é um jogador que tem conseguido render por ali. Mas eu tô contigo, Paulo. Se é para, vamos dizer, colocar alguém que não vai jogar o seu melhor ali, não coloque ali aquele que é, teoricamente, seu jogador com maior capacidade de decidir o jogo. Seguem os lances da vitória de São Paulo no Morumbi. Deixa eu ver se eu tô ouvindo aqui o Vitor Birner. Diga, Birner. Alguma coisa, mas a gente não ouviu aqui. Exato, não chegou aqui. Não, eu queria chamar a atenção quando vocês falavam da marcação do Corinthians. O primeiro gol, o anulado do São Paulo, invalidado, o Benítez tem muito espaço. E o segundo, o gol do São Paulo, o gol da vitória, a postura dos jogadores é de uma marcação setentista. Quer dizer, você vê o GP no meio de campo ali, perdido, ele não tá nem fechando direito o meio de campo, nem acompanhando o Reinaldo. Qualquer um sabe que o Reinaldo avançando com liberdade é perigoso. É isso que o Reinaldo faz bem. Chega à frente para tentar cruzar a bola na área. E ele chega com muita liberdade porque o GP vai atrasado. E aí a gente vê depois o Silvinho à beira do campo, porém o Renato Augusto muito mais dentro de campo, berrando que nem um louco com os jogadores para tentar acertar esse posicionamento defensivo. Um time de repente cansa no segundo tempo, ou sente a pressão porque o outro time está ganhando e jogando muita bola, e emocionalmente você se perde, racionalmente deixa de fazer as coisas direito. Isso é parte do futebol. Iniciar o jogo assim, num clássico, não é parte do futebol. Eu não me lembro de um Corinthians tão perdido contra o São Paulo faz muito tempo, como aconteceu no início da partida. E o Renato Augusto, no intervalo do jogo, ele fala sobre isso. Ele cita que o time começou disperso, que o time demorou para entrar no jogo, né? Porque simplesmente ele não marcava. O Benítez, por exemplo, o Benítez é um jogador que, se você marcar ele de maneira intensa e não der espaço, ele, além de se irritar, ele produz muito pouco. O próprio Corinthians conseguiu fazer isso no jogo do Campeonato Paulista contra o São Paulo, quando o São Paulo estava bem com o Crespo. O São Paulo poupou jogadores naquela partida, né? A torcida até ficou incomodada, o Benítez entrou e ele não fez absolutamente nada. O São Paulo conseguiu empatar o jogo no final, né? Graças a um pênalti tolo cometido pelo jogador do Corinthians, não lembro exatamente qual. Mas hoje o Corinthians entra sem a bola e ele dá espaço para o Benítez. E o Benítez também, como o Reinaldo. Você não pode dar espaço porque ele vai achar o toque especial, o passe de qualidade. Isso ele faz bem. Mas ele é um jogador que porque ele não tem muita dinâmica, consegue tirar isso dele. Marcando com bastante intensidade, cercando o tempo inteiro, dobrando a marcação. Mas não fez nada disso. Não fez nada disso. E o São Paulo fez quase o tempo inteiro. Quando conseguiu, fez na frente. Quando não conseguiu, fez atrás também. No começo do final do jogo, quando estava cansado, se perde um pouco. Aí o São Paulo fica um pouco mais aberto. Porém, continua tentando marcar na frente. Então, eu acho que o São Paulo, taticamente, foi melhor.
individualmente foi melhor. Eu posso citar aqui vários jogadores de São Paulo que coletivamente fizeram partidaças. O Léo fez uma senhora partida, mais uma senhora partida do zagueiro do São Paulo. Tem jogado muito bem e poucas vezes elogio, mas jogando muito bem mesmo. E raramente elogio. O Igor Gomes fez a melhor partida dele em muito tempo no São Paulo. O Sara, taticamente, um gigante. Lisieiro muito bem na parte tática. Caleri muito bem na parte tática. Luciano bem na parte tática. Porque o conjunto funcionou. Então as coisas vão acontecendo, vão facilitando, enquanto do outro lado o Corinthians lutou a partir de um certo momento, mas de maneira pouco inteligente, e no final das contas ficou erguendo bola da área lá de longe para ver se sobrava uma para tentar conseguir o empate, porque não tinha mais nenhuma ideia. E você olha tecnicamente as equipes em campo, não era para ter essa diferença. Eu hoje tenho que olhar para os treinadores. E a gente falava muito dos desfalques dos dois times, porque eram gigantes dos dois lados. E era difícil, inclusive, você dizer para quem faz mais falta, né? O Fagner e o William para o Corinthians ou o Miranda e o Rigoni, o seu melhor atacante para o São Paulo? É difícil responder essa pergunta, mas olhando para o que foi o jogo, e não só pelo resultado, não resta a menor dúvida, porque o Adson não encostou na bola, ele foi o substituto, ele não jogou futebol praticamente, e o gol sai, os dois gols, por causa do Sara. O anulado e o outro sai do lado direito ali da defesa do Corinthians, porque o Birner fala do Gabriel, mas o Duqueiroz também, né? Quer dizer, não tem lateral direito naquele momento, na bola que o Reinaldo recebe ali pelo lado esquerdo. Agora, Paulo Calçade... Ficou vendido. Eu vou até um pouco além em relação ao Corinthians. O Corinthians não foi um time lento hoje. O Corinthians está um time lento nas últimas partidas. O Corinthians praticou um futebol com lentidão contra o Sport, contra o Bahia, 11 contra 11, estava perdendo por 1-0, depois o jogo virou, depois da expulsão. Contra o Fluminense, um futebol com poucas ideias, de trabalha e cruza, trabalha e cruza. E hoje, mais uma vez, o Corinthians, em boa parte do jogo, se mostrou um time lento. E vou além. Para mim, seria muito fácil olhar para a idade dos jogadores e justificar. Porra, mas é lógico, tá, os caras ali, trintões. Mas eu acho que vai além disso, Paulo Calçade, concorda? Vai além. E o Corinthians, assim, e ele tem, por exemplo, Gabriel Pereira, existe compensações. A gente não pode esquecer que o Corinthians, o lado direito com o Fagner, ele não tinha o Fagner, mas o Gabriel Pereira hoje é considerado um titular do Corinthians. Nesse formato do Silvinho, quando você tem o William pode jogar do lado esquerdo com o Gabriel Pereira na direita, Roger Guedes no centro. Entendo que o Roger Guedes não vai dar certo em todos os momentos, contra todos os tipos de adversário e situações em relação à estratégia que o treinador vai adotar no jogo. Né? Os setores onde o Corinthians vai marcar, onde vai esperar o adversário, quando vai sair, quando vai contra-atacar. São Paulo cuidou muito bem disso hoje, esse é um ponto. O segundo por que a escolha do Adson? Entendo que na cabeça do Silvinho, o Adson estava muito bem até sofrer uma contusão e agora ele voltou. Então ele é bom jogador, mas ele não está inteiro ainda. Na cabeça do Silvinho, eu acredito que o Adson, para ele, é um jogador que participa mais, ele se movimenta mais, e isso é nítido em relação ao Gustavo Silva, o Gustavo Mosquito. Então, o Gustavo, aí você tem que mudar um pouquinho, porque o Gustavo, quando entrou o Gustavo foi para o lado direito, tinha o Jô, Roger Guedes e o Gabriel Pereira veio ficar aqui no centro. Até, em algum momento, tive a impressão que ele poderia até tirar o Gabriel e colocar, né, um outro jogador ali. Mas o Mosquito é mais na beirada, né? Pelo centro, o Mosquito é mais... Cria o time para tentar entrar no São Paulo, Calçade. Mas o Mosquito jogou aberto. Ele jogou aberto. Quando ele fez as mudanças, ficou o Gabriel de um lado, o Roger do outro, o Jonas centralizado. E o GP, porque ele tirou o volante, tirou o Cantilho, puxou o Renato Augusto um pouquinho para trás. Então ele passou a jogar no 4-2-3-1. Mas o Adson, na ideia do Silvinho, eu entendo que não está errada. O problema é que ele não está bem ainda. É um jogador de mais mobilidade. Então você não encontra apenas o Adson como o cara que vai cuidar do lado esquerdo do Corinthians. Ele faz as conexões e nos melhores momentos do Adson, antes da contusão, o Adson era o jogador dessas conexões da equipe, de todos os setores, porque ele se apresenta no setor da bola e ele sempre é um ponto de apoio. E hoje não funcionou.
E aí tem o lado do São Paulo, que é o lado que funcionou muito bem, né? Não é só se o Corinthians jogou mal. O Corinthians jogou mal, o São Paulo jogou bem, bom, aí produziu o placar. Que é a vantagem do São Paulo com pouquíssimo acesso ao gol do Cássio e pouquíssimo acesso ao gol do Thiago Volpi. Mas o Silvinho pode mudar um pouquinho a ideia dele. Hoje, a constatação do Corinthians é a seguinte: o Corinthians não tem centroavante. Não é nem o Jô e nem o Roger Guedes. Isso faz falta. Eu acho que a partidaça que o Igor Gomes fez do lado direito e o Luciano fechando acabaram matando o Adson ali. Porque o Corinthians não tinha as conexões, o que torna o time lento. Porque o time tem que trocar passes com mais velocidade, tem que trocar de posições. Aí você pega o Renato Augusto inteligente, Juliano joga em mais de uma função. O próprio GP é um jogador que consegue jogar mais por dentro ou jogar um pouquinho mais aberto, como o Adson. Mas eles precisam se entender. E aí a gente tem que lembrar que é um time que teve muitas semanas livres de treinamento. Tudo bem que alguns jogadores chegaram quase no final dessas semanas livres de treinamento, mas são jogadores mais inteligentes. Eles não são jogadores que vão ter tanto problema assim de adaptação ao sistema ou de compreensão de como o time deve jogar. Por isso que eu estou insistindo aqui um pouquinho na parte do treinador, na parte do Silvinho. Eu sei que a torcida do Corinthians questiona muito o Silvinho. Eu já disse aqui várias vezes que eu não posso fazer uma avaliação do técnico, se ele vai ser o técnico bom para o Corinthians, se ele não vai ser, se ele vai ter sucesso na carreira, se ele não vai ter. Mas hoje, para mim, e nas últimas partidas, tem ficado claro que aquilo que ele vem tentando não funciona. Porque as conexões entre os jogadores, a compreensão dos jogadores quando o time tem a bola, do que um e o outro tem que fazer, para mim está um pouco abaixo do que deveria nesse atual momento da temporada.